Galera, bora responder essa questão aqui, ó. Em 2019, o mundo celebra o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, instituído pela Assembleia Geral da ONU e pela Unesco. Nesses 365 dias, as Nações Unidas comemoram um século e meio da descoberta do sistema periódico, em 1869 pelo russo Dmitry Mendeleev. A celebração é uma forma de reconhecer a tabela como uma das conquistas mais influentes da ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. A Unesco explica que o Ano Internacional é uma oportunidade para refletir sobre a história da tabela periódica e também sobre outros temas, como o papel das mulheres na pesquisa científica, as tendências e as perspectivas globais para a ciência no desenvolvimento sustentável, além de seus impactos sociais e econômicos. Uma das características do sistema periódico proposto por Dmitry Mendeleev em 1869 foi a... Galera, ele quer saber o que Dmitry Mendeleev propôs. A tabela que Mendeleev propôs, ela é um pouco diferente da tabela proposta hoje em dia, mesmo porque ele não eram conhecidos todos os elementos que a gente conhece hoje, beleza? Então havia algumas diferenças, mas a estrutura geral é a base de Mendeleev, tá certo? Vamos ver as alternativas e vamos discutindo aqui. Letra A organização dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Então, isso é como a gente organiza a tabela periódica hoje. A gente começa lá do hidrogênio, do número 1, e vai até o 118, que é o organessônio, beleza? Mas isso não foi proposto por Mendeleev. Mendeleev, galera, organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa, beleza? Mendeleev organizou a tabela periódica em ordem de massa. Hoje nós organizamos pelo número atômico porque a gente conhece que o átomo tem núcleo, tudo bem? Que o átomo ele tem prótons, nêutrons, elétrons, beleza? Na época não era conhecido isso, não tinha essas propriedades. Quem vai propor essa mudança vai ser um cara chamado Moseley. Ele que vai propor essa mudança. Mas para você ter noção da grandiosidade, vamos dizer assim, da tabela periódica proposta por Mendeleev na época, com essa troca de Moseley, a diferença, né, da tabela que eles tiveram proposto lá é o telúrio e o iodo. Ele só troca o telúrio e o iodo de lugar. O iodo, que encontra-se hoje na família 7A, ele se encontraria na família 6A, e o telúrio que encontra na 6A era encontrado na família 7A. Mas com essa mudança, a gente coloca os números, os elementos da forma que a gente encontra hoje. Tranquilo? Para você ver que a complexidade, né? Vamos dizer assim, apesar de na época não se ter todo o conhecimento, mas tinha uma precisão muito grande, tá bom? Então quem propôs o número atômico não foi Mendeleev, foi Moseley, tá bom? Tá aqui, ó. Letra B. Repetição periódica das propriedades dos elementos químicos conforme seus prótons. De novo, galera, Mendeleev não falou nada de prótons, ele não sabia que tinha prótons. Ele falou que tinha repetição periódica, mas ele falou que era de acordo com a massa. Tudo bem? A gente sabe que hoje é com os prótons, né? Já que quanto mais prótons, mais massa. Inclusive, massa atômica é uma propriedade que a gente fala que é aperiódica, né? Ou seja, quanto mais o número de prótons aumenta, mais ela aumenta, né? Beleza. Letra C. Proposição de modelos atômicos para elementos químicos presentes na tabela. Não, Mendeleev não propôs modelo atômico não, tá bom? E letra D, previsão das propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos. O grande, vamos dizer assim, exemplo disso, gente, foi o germânio. Na época ele chamou de hexacilício, né? Que seria o elemento que vem depois do silício, tá certo? Ele não conhecia o germânio, beleza? Ele falou assim, nós vamos descobrir um elemento, inclusive ele deixou um buraco, né? Deixou um buraco lá e falou assim, aqui nós vamos descobrir algum elemento. E descreveu quais eram essas características que esse elemento tinha. E ele acertou? Não, gente, ele errou. Ele errou nas casas dos décimos, para você ter noção. Eu tô falando que ele errou não, gente, ele acertou. Tudo bem? Com as previsões dele, algumas características desse que ele encontrou para o germânio, era na terceira, quarta casa decimal o número de eletronegatividade, massa, algumas propriedades que ele propôs.
Então, ele só de prever o elemento, ele conseguiu falar assim, os números vão ser esse vai ser, a massa vai ser essa aproximadamente, a condutividade vai ser essa. Então, ele propôs características para o elemento, mesmo sem ter descoberto. E quando o elemento foi descoberto, viu que aquelas características eram compatíveis, tudo bem? Tinha uma diferença dentro de uma margem de erro, é claro, beleza? Então, sim, essa foi a grande contribuição, né, para a caracterização da tabela por Mendeleev. A previsão de propriedades de elementos que nem eram descobertos ainda, que não sabia a existência e depois foram descobertos esses elementos e confirmou aqueles números, tá bom? Então, resposta nossa vai ser letra D. Tranquilo, galera? É isso. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.